A importância de guardar esses momentos em fotos. É tão interessante, tão bonito fazer parte desses momentos de todas vocês. Gratidão por tantos momentos bonitos, incríveis. Que Papai do Céu abençoe essa gestação e que seja tudo lindo no decorrer, né? No nascimento, no crescimento dessa criança. Gente, façam o ensaio de vocês, vivam esse momento. Eu tenho certeza que vai ficar guardado para sempre na memória quando vocês olharem esse vídeo, olharem essas fotos. Vai ser algo que vai ficar eternizado. Então, faça o ensaio de vocês e eu tenho certeza que vocês vão amar e não vão se arrepender em um só minuto. Gratidão por todos esses momentos. Beijinho para cada uma cliente minha. Gratidão mesmo, meninas. Que o Papai do Céu abençoe sempre. Beijos.